frouxidão. Vou dar um exemplo. Com o próprio Manassés. Quando ele era rei, o povo se tornou idólatra. Acabe, quando era rei, o povo se tornou idólatra. Mas aí você pega um rei bom, Josafá. Como que era a postura do povo com Josafá? Firme. Como era a postura do povo? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco com Josias. Como era a postura do povo com o rei Asa quando ele assume o reinado? Então, o povo é um reflexo da sua liderança, sempre. E hoje não é diferente. Quando você ouve dizer, tal igreja está morrendo, pode ter certeza que a liderança já morreu, irmão. Já morreu. Porque o povo é um reflexo da sua liderança. Uma liderança forte produzirá uma igreja forte. Uma liderança fraca, e o que nós mais temos hoje são líderes fracos, ok? São pessoas que não têm condições de combater o erro, e isso é importante. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não vou falar disso. Mas assim, às vezes a gente questiona a liderança da igreja e fala, são fracos, são apostatados, são ímpios, a gente dá um monte de adjetivo. Mas não é. Eles são até honestos e sinceros. Só que eles não têm condições de combater o erro. Sabe por quê? Porque se você pegar a origem desses líderes, como que eles surgiram na igreja, 2 estudos bíblicos. Isso que eu estou falando. 2 estudos bíblicos. 3 estudos bíblicos. Batismo do roupão do não sei o quê. Jogar a pessoa dentro do tanque. E aí essas pessoas, sem condições nenhuma, sem preparo nenhum, eles se batizam e se tornam líderes da igreja. Se tornam anciãos. Se tornam diáconos, se tornam diretores de departamentos. E essas pessoas vão constituir a comissão que vai decidir o destino da igreja. Aí quando vem o problema, quando vem o erro? Elas não sabem, não têm força, elas não conseguem combater, porque elas mesmas não conseguem discernir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Entende? E nós entramos já, hoje nós estamos colhendo fruto, mas há uns 20 anos atrás, nós começamos a jogar pessoas dentro do tanque, a dar banho em pessoas. Nós primamos pelo número e não pela qualidade. O resultado nós estamos colhendo, irmãos. Mas essa questão de números eu vou falar com vocês daqui a pouco. Oi, pode falar. No volume 3, mensagem escolhida, ela diz que assim como é o pastor, é a membresia. Sim, é exatamente isso. O líder, a igreja é um reflexo do seu líder. Não vai, por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês na Bíblia. Quando o povo estava com Moisés, tinha palhaçada? Tinha. Moisés saiu, ficou Arão. O que eles fizeram? Um bezerro. Você entendeu? Então assim, o líder ele define o comportamento do povo. É óbvio que às vezes um líder firme tem um apostatado ou outro lá no meio, vai ter sempre, né? Moisés enfrentava lá da Tancoré, não tinha lá os apostatados, mas não é a massa, não é o todo, entende? Como líder frouxo também, às vezes tem um ou outro abençoado lá no meio, mas não é a massa, não é o povo todo, né? E por conta do sermão de um frouxo, guardem isso, 3.000 morrem, tá? Lembra-se de Arão? Moisés subiu para pegar a tábua, aí Deus falou, desce lá que o teu povo está terrível lá embaixo. Aí Moisés vem, quando ele olha a orgia que está acontecendo ali, ele quebra as tábuas. E aí ele fala, quem é de Deus passa para o meu lado. Quantos que não passaram? Vocês se lembram? Se lembram? 3.000. Os 3.000 que não passaram morreram. Não morreram? Foram mortos pelos próprios parentes. A culpa da morte daquelas pessoas está na conta de quem? De Arão. Por conta de um frouxo, 3.000 morreram. Entende? Então vamos lá. Culpas para cometer erros, porque o meu marido não é da igreja. Eu não tenho desculpas para cometer erros, porque a minha esposa não é cristã. Eu não tenho desculpas para cometer erros, porque algum membro da minha família não quer servir o Senhor. Porque Josias, por que eu fiz questão de contar a história de Josias?
Ele teve um rei que era firme, mas aí ele teve um bisavô que era firme, aí ele tem um avô apostatado, servo do Satanás até se converter, fez tudo que o diabo queria até se entregar a Jesus. Depois ele tem um pai que era igual o avô, né? Que reinou só 2 anos por conta da sua maldade, não fez nada que agradasse ao Senhor. Esse menino foi influenciado, e eu vou te falar uma coisa, que não tem gente para estragar a criança no mundo igual o avô. Não tem, irmão. Tá vendo aí? Não tem. Eu sei que os avós ficam bravos comigo, mas é verdade. Porque o avô, ele ficou muito tempo. Oi? Eu também não. Mas você é exceção à regra. Então, mas é que aqui vocês são leite. É diferente. Com 3 aninhos, veio umas belas sentadas nela, porque ela atenou, e agora ele nasceu, eu falei, você apanha também. É isso mesmo. Porque ou você. Quando ela já pegou a Suzana e a Neta. Ou cuida dela lá na sua casa, ou aqui tem que entrar na educação. É isso mesmo. Mas, Até hoje, ela respeita o avô, porque quando o avô fala, tem que obedecer. não, louvado seja Deus. Mas sabe o que acontece, Manuel? Os avós, eles ficaram muito tempo sem criança em casa, porque os filhos foram crescendo, se tornaram adultos e tal. De repente surge uma criança. E aí fica babando. E aí faz tudo que a criança quer. A criança quer um doce, ele dá, quer não sei o que, ele dá. E aí os pais falam não e o avô fala sim. Mas sabe por que o avô gosta mais dos netos do que dos filhos? É. Você sabe? Não. Porque é um filho que ele tem sem sentir dor. Também. Boa. Né? Mas é verdade, isso é verdade. Mas o que acontece? André, a responsabilidade não é mais deles, né? É dos filhos. Aí eu digo que eu faço. Muitas das vezes a minha mãe fala assim, nossa, mas por que você está corrigindo dessa forma? Eu falei, mãe, quando era de tão tempo, a senhora quase me matava e agora eu não posso. Então, a minha filha aqui, os amigos aqui conhecem, a minha filha, ela tem uma dificuldade, tem uma casa e tal, e aí minha sogra fala assim, ela não entende, irmão, que não entende o que, rapaz, é só olhar, né? Você já viu? Eu dou olhada, ela trava as 4 rodas, irmão. O quê? É só olhando, é igual na minha época era assim, meu pai só olhava e funcionava. Se eu passasse no meio de uma conversa de adulto, eu já ia pro quarto, rezar, não era nem crente, eu já ia pro quarto rezar, para aquele povo não ir embora, porque na hora que eles fossem eu ia tomar piada. E irmão, não me importava, meu pai ia lá, acorda, lembra daquela hora que você passou lá no meio? E aí, irmão, eu morava numa casa que o meu pai ele era carpinteiro, ele fez uma cerca de madeira, e a minha mãe plantou um pé de chuchu e um pé de guaco no pé da cerca. E chuchu e guaco é igual trepadeira, né? Então eles tomaram a cerca de um jeito que a gente não via nem a rua. Quando dava mais ou menos 5 horas da tarde, minha mãe abriu o portão para o meu pai chegar do serviço. E nessa hora a gente fazia igual o cachorro que fica preso. Você já viu o cachorro que fica preso quando você abre o portão? O bicho sai, ela nem doido na rua, vai para um lado, vai para o outro, fica correndo atrás, ele passa por meio de suas pernas. Éramos nós, eu e meus irmãos. A gente saía, minha mãe, entra, não mãe, deixa nós aqui, entra, não mãe, pode ficar. Eu quero entrar. Quando ela falava, pode ficar, não mãe, eu quero entrar, não, pode ficar, não, me deixa entrar. Pode ficar, irmão, aí a gente ficava um pouquinho e tal, dava um tempinho, a gente achava que ela tinha esquecido e entrava para tomar banho. Pelado, branquela do jeito que eu sou, ela parava na porta do banheiro assim, com um toquinho de mangueira desse tamanho e falava assim, lembra que eu te chamei e você não veio? Irmão, sabe assim? Era assim que funcionava, não morri. Tem gente que fala, não pode. Olha essa geração sem vergonha que tem agora, compara a geração minha com essa geração de agora, e aí você vai ver o que não pode. Qual que é a diferença? Então assim, ser membro de uma família que contém ímpios não é desculpa para ser ímpio.
Josias, ele tinha tudo para seguir os passos do avô e do pai. Mas o texto diz assim, que ele amava, temia o Senhor desde os 8 anos de idade. Ele foi pressionado, perseguido pelas tentações para seguir o pai. Mas com os poucos conselheiros que ele tinha ali, que eram servos de Deus de verdade, ele escolheu servir o que é direito. E aí, irmãos, a diferença de você ter alguém que é servo de Deus do seu lado. Quando eu entrei na igreja, eu bebia, fumava, usava drogas, fiz um monte de coisas das quais eu não me orgulho. Mas um dia, graças a Deus, o Senhor me libertou. Não fiz mais. Me distanciei dos amigos que eu tinha, muitos parentes até, primos, meu próprio irmão. Me distanciei deles, me afastei deles. Né? E comecei a me aproximar dos irmãos da igreja. E aí eles falavam para mim, você é orgulhoso, não sei o quê. Aí um dia, conversando com um primo meu na casa dele, ele falou assim, eu não vou descansar enquanto eu não te ver usando droga e bebendo com a gente de novo. Então, Satanás. Aí eu falei para ele assim, né? Na época eu era mais afiado do que hoje. Eu falei assim para ele, sai de retro, Satanás. Aí ele falou, tá me chamando de Satanás? Eu falei, não, você não. Eu estou dizendo que ele está falando na sua boca, porque isso não é coisa de homens. Falei, Deus me libertou, e você está dizendo que não vai descansar enquanto eu não voltar? Você acha que aquela vida era melhor do que eu tenho hoje? Falei, não, amigo, não era. E aí me distanciei de vez, sabe? Vejo eles, converso de longe, tchau, vem cá, sabe assim? Atrasado, né? Deus abençoe, dá um beijo na tia. Fui, é assim, né? Porque não é mais ambiente para mim, irmãos. Não, a gente não fala a mesma língua, entende? A gente não está andando na mesma direção. Eu vejo irmãos falando, não, mas tem que ser simpático. Ser simpático não é sentar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Nesta lei ele medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo. Amém. Entende? Não é para assentar. Quem falou que eu tenho que me assentar com o ímpio para ser legal? Não, me chama de chato, eu não estou nem aí, irmão. Entendeu? Não é ambiente para nós. Não dá. E é muito difícil você se afastar do mal convivendo com o mal. É difícil. Eu, graças a Deus, consegui a libertação quando eu me distanciei. Porque se eu estava junto com eles, aí eles ficavam passando caipirinha no meu nariz. Que diabo. Sabe assim? Desgraça. Passando assim, para me sentir o cheiro e ser tentado. E aí todo dia que eu chegava em casa, toma aqui, André. Tinha um copo amarelo que meu irmão tinha, cheio de caipirinha. Toma aqui, André. Não quero. Toma aqui, meu. Bebe no meu nariz. Mano, tira essa desgraça aí. Não, bebe aí. Aí um dia eu cheguei, eu vinha do Bonifácio. E aí, André, bebe aí. Eu falei, tá aqui. Sério, você vai beber? Eu falei, vou, meu, me dá aqui. Peguei aquele copo, torei no chão. Pau no chão, estourei o copo, estourei a cachaça para todo lado. E era a única cachaça que eles tinham, porque só não vinha na Pindaíba. Pô, meu, nós só tinha essa. Nós só tinha essa. Falei, a partir de hoje não me ofereça mais. Nunca mais eles me ofereceram pinga. Nunca mais. Quando eu passava, eles escondiam o copo. Entendeu? Então assim, não dá, irmãos, para conviver. Mas mesmo que nós sejamos obrigados a conviver, porque em alguns momentos nós somos, às vezes mora na mesma casa, não temos desculpas para seguir o mal. E às vezes um conselheiro bom que nós encontramos na igreja faz toda a diferença na nossa vida. E, irmãos, e ainda que a igreja tenha problemas, ainda que a igreja tenha dificuldades, os melhores conselheiros você vai encontrar aqui dentro. Amém. Pode falar. Nós tínhamos um jovem